Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Hoje, acordei, orei, suplicando a Deus bênçãos para todos os que despertaram e os que ainda irão despertar. E também por aquelas famílias que agora enlutadas choram seus entes queridos. É lamentável que muitos não conseguiram seguir o caminho do Senhor Jesus. É muito lamentável. Mas muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Muitos rejeitam, mas nós temos que continuar. Estamos aqui para falar desse Jesus. Estamos aqui para dizer-lhes quão grande e maravilhoso é este Deus, que nos protege, que nos guarda, que nos livra de todo mal. Ele é o nosso médico. Quando estamos em aflição, Ele tem sempre uma palavra de encorajamento, de conforto, de ânimo. E tivemos do estudo de ontem os exemplos nos dados, pelo apóstolo Paulo. Homem de vigor, de valor, de grande fé. E ele nos convida a imitá-lo, porque ele imitava Cristo. E se nós conseguirmos obedecer, seguirmos a sua orientação, seus conselhos, nós iremos ser tão grandes espiritualmente quanto ele. Porque ele dedicou toda a sua vida após a sua conversão. É por isso que devemos orar pelos padres, por aqueles que se dizem religiosos romanos, porque Cristo não tem nenhum relacionamento com Roma. Jesus Cristo não tem nada a ver com Roma. Jesus Cristo tem tudo a ver com aqueles que o aceitam como único e suficiente Salvador e não adoram outros deuses. Um detalhe que está sendo muito agora invocado na televisão, no YouTube, é que, com todo respeito à mãe de Jesus, ela é igual a nós. Ela pecou, destituída foi da glória de Deus, foi abençoada, foi imaculada, é imaculada, e nós devemos todo respeito, toda referência como a mãe do Senhor Jesus Cristo. Conversando com a senhora, mas vocês são irresponsáveis, um pastor quebrou a imagem da Virgem Maria. Ele errou, não devia ter feito. Não devia ter feito. Mas aconteceu, infelizmente aconteceu. Porque quando se quer se censurar, criticar, condenar, encontra-se sempre alguma coisa. Embora que a verdade é verdade, não deixa de ser verdade. Mesmo que os mentirosos, os enganadores, os agentes dele, do príncipe deste mundo, esteja com palavras lindas, doces, até facilitando a vida para cada um, não torna a verdade mentira. Mas cedo ou mais tarde, eles serão desmascarados. Portanto, meu amado irmão, meu amado amigo, é preciso compreender a palavra e seguir fielmente. Aqui no versículo de 1 Tessalonicenses, no capítulo
36, no capítulo 5, no versículo 36, ele nos diz assim: ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Estão ouvindo? Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? A palavra de Deus veio diretamente de Deus para nós. Não foi o homem que a ditou. Não foi o homem que a ditou. Foi o próprio Deus aos homens que escreveram e outros publicaram para chegarem até nós. Porque sem conhecer, não se sabe aonde vamos. Quando o cara diz, não leia a Bíblia, ouça e siga. Olha, esse camarada não é de Deus. Não é de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já dei exemplos aqui dos médicos. Tem lá os professores. Além dos professores, tem os livros. Depois de formado, ele continua estudando. Continua estudando. Só que a Bíblia não transforma-se, não muda. A sua palavra é de geração em geração. Mas ela se renova. Cada um mensageiro, cada um pregador que ler um texto bíblico para pregar a palavra de Deus jamais será uma igual a outra. Jamais uma pregação, jamais uma palavra, jamais uma mensagem escrita na Bíblia, lida por pessoas diferentes, serão iguais. E até mesmo pela própria pessoa, lendo de um dia para o outro, em comunhão com Deus, ele amplia o conhecimento daquelas palavras que Deus quis nos dizer e que quer que nós continuemos acreditando e sendo aquilo que Ele ditou para nós. Não muda. Nós mudamos, o mundo muda, mas a palavra de Deus é eterna. Não desprezem as profecias, mas nós temos que ter cuidado com esses profetas. Hoje há profetas para tudo, mas existem regras na Bíblia. Para ter um profeta, deve ter um tradutor. Se não tem um tradutor confiável, porque nós estamos na grande, bem próximo da vinda de Deus. E nós estamos na grande era do sofrimento, da angústia, para então chegar à grande tribulação. Nós estamos num preparativo de santificação para a perfeição diante da face de Deus. Então não despreze, mas sempre com uma interrogação. Eu tenho esse zelo, eu tenho esse zelo. Alguém diz até que é um defeito meu. Por que eu tenho esse zelo? Porque são tantos os falsos que na nossa igreja eu não aceito. Se não houver um tradutor, a própria pessoa traduz. Deus faz com o que quer, com quem quer. Eu creio que Deus faz. Mas existe uma palavrazinha que diz assim: o Espírito Santo de Deus não habita em vasos imundos. O Espírito Santo de Deus só habita em vasos limpos. E quando é do meu nível, do meu conhecimento, eu procuro ver a vida. Como é que um vaso é limpo? Pela vida. E esta vida é o maior testemunho cristão. O maior testemunho não está no altar. O maior testemunho não está ali cantando ali na frente. O maior testemunho não está vindo só para a igreja. Tudo isto são testemunhos. Mas o testemunho maior é a nossa vida.
Nós somos o espelho de Cristo. Nós somos imitadores, não digo nem de Cristo, mas nós somos imitadores de Paulo. Seguimos ao verdadeiro Deus, que nos dá força, nos dá poder, nos dá sabedoria e palavras para transmitir a você, meu amigo, para que você venha se converter e saia do lamaçal do pecado em que você está, sem sentir que está imundo. Saia para a luz de Cristo. Então a profecia existe, nós cremos no batismo com o Espírito Santo. A própria palavra nos diz, na hora do batismo, na hora em que nós morremos para o mundo, nós somos emergidos, afundados na água. O Senhor Jesus também foi assim. E ao levantar, estamos mortos para o mundo e nascemos para Deus. Para mim, é a primeira ressurreição. É a primeira ressurreição. Como foi a primeira ressurreição de Deus homem, de Cristo homem. Por quê? Porque quando ele emergiu, ele submergiu, quando emergiu, saiu das águas, Deus, na forma de uma pomba, o abençoou. Com o batismo do Espírito Santo. Ali ele foi batizado. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o batismo com o Espírito Santo. Os dons são recebimentos por valores, por méritos a Deus no trabalho evangelístico, no trabalho pessoal, na demonstração de fé e no poder que Ele nos dá. Aí então o Espírito Santo nos abençoa com os dons, dons de línguas, dons de profecias, dons de pregações, dons de cura, são vários dons. Por merecimento. Ah, mas Deus batiza quem quer. Concordo. Mas ele vai batizar um vaso sujo, se ele diz que o Espírito Santo não batiza, ele pode usar um sujo para despertar um santo. Vocês querem lembrar? Pedro. Tu era um deles. Não, eu não. 3 vezes. Aqueles que acusavam Pedro, que diziam que ele era de Jesus, eram das trevas, não eram cristãos, eram anticristãos. Então, 3 vezes. E o Senhor Jesus avisou, tu me negarás 3 vezes. E na 3ª vez ele chorou. Então, meu amado, o Espírito Santo de Deus não habita em vaso sujo. Não habita. Então, temos que ter esse zelo. Se houver tradutor, sim. Se não houver, não. Amém? Assim o apóstolo prosseguiu, graças a Deus que Paulo colocava à prova tudo o que dizia. Assim mesmo ele era duro consigo mesmo. Não é? Em Atos, o apóstolo ajudava muita gente, ajudou o comandante romano, vocês lembram? Ajudou o comandante romano. É preciso conhecer, para no abismo não perecer. Ele prosseguiu a viagem e finalmente chegou a Jerusalém. E viu-se no meio de grande multidão, que ele estava famoso.
pela sua fé, por suas palavras de autoridade cristã que ele tinha. Né? Era muito importante. E tinha uma multidão, está em Atos 23, de 1 a 9, ao ponto de o apóstolo ter que ser ajudado pelo comandante romano, está em Atos 23, 10. A discussão assim ordenou que os soldados se retirassem, o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza, que a população estava em cima. Tenha ânimo, Paulo. Tenha ânimo. Deus é contigo. É muito importante nós estarmos em comunhão com Deus, sem temor, sem medo, mas determinado no poder do Deus vivo que está em nós. Naquela noite, e na noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo, pondo-se ao lado dele e disse: tem ânimo, Paulo. Tem ânimo, porque o Senhor nos dá força. O Senhor Deus nos anima. O Senhor Deus nos tira do fracasso humano. Assim, ele se fortalecia e engrandecia. Né? Tenha ânimo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Ele vai repetindo. A presença de Deus é a fonte do encorajamento a cada um de nós. Encorajamento da presença de Cristo está em Atos 23, 11. Naquela noite, o Senhor abençoou mais uma vez a Paulo. É preciso conhecer a palavra. É preciso ler. É preciso dizer: eu sou o que sou e o que apresento ser. Porque a minha personalidade cristã está alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus nos abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, se você gosta dessas mensagens, toque aí no like, inscreva-se. Porque nós não temos dinheiro, nós não recebemos dinheiro nenhum, nem do YouTube, nem de lugar nenhum. Inclusive já sugeriram que eu devia fazer alguma coisa para passar a receber comissões. Eu não quero dinheiro de ninguém. O que eu quero é que os irmãos orem por mim. O que eu quero é que Deus me abençoe. Quero que Deus me livre daqueles inimigos que são nossos amigos. Quero que Deus me livre daqueles enganadores que nós cremos, acreditamos, confiamos e estão nos traindo. Orem por mim, só o que eu quero, mais nada neste mundo. Tudo o que eu desejei na minha vida, eu já tenho em minhas mãos. Eu já tenho em minhas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Fique na bênção e na paz de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.